Começando a gravar. Ok. Bom dia a todos e todas. Vamos começando nossa reta final do colóquio Cultura e Educação no Mundo Ibérico. E eu quero apresentar a minha colega de departamento e recentemente incluída, né, acrescida à equipe do CEIBRA, a professora Cláudia. É um nomão, deixa eu achar aqui para ler para ela. Cláudia Eliane Parreiras Marques Martinez, que vai falar sobre notas sobre livros e objetos do cotidiano, Minas Gerais e Goa, no século XVIII. A Cláudia Martinez possui graduação em História pela UFMG, mestrado em História Social pela USP e doutorado em História Econômica pela USP, com pós-doutorados na UFMG e na Unicamp. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Londrina e professora do mestrado em História Social da mesma universidade. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura material, circulação de objetos no Império Português e no Brasil oitocentista, patrimônio cultural e museu, perdão. Ela é líder do grupo de pesquisa História, Cultura, Material e Arte. Né? Então, e como eu disse, agora junta-se ao CEIBRO, formalmente. Então, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a todos. Eu te passo a palavra e qualquer coisa eu vou interrompendo aqui se precisar. E aí, no final, a gente abre para as questões. Muito obrigada, Cláudia. Eu queria também começar, né, fazendo um agradecimento ao grupo por esse convite, por esse acolhimento aqui das minhas pesquisas. E especialmente ao Cláudio, que tem incentivado aí a minha participação em relação aos livros. Porque eu já venho há alguns anos, desde o meu mestrado, doutorado, trabalhando com inventários pós-mortem, mas numa perspectiva da cultura material dos objetos do cotidiano e dos objetos do trabalho, né? Na perspectiva que o Peano considera, né, a cultura material como uma plataforma de observação, né, das práticas culturais e sociais. E os livros, eles entraram mais recentemente no meu olhar, né, a partir de 2018, na verdade, o final do pós-doutorado que eu fiz na Unicamp, em que eu não só migrei, né, de espaço temporal, porque eu sempre trabalhei com o século XIX, mas também migrei de região, porque eu trabalhava uma região chamada Vale do Paraupeba, em Minas Gerais, e resolvia trabalhar os inventários do século XVIII em Mariana. Né? E como trabalhei especificamente com os padres, os eclesiásticos e os advogados, naquele momento, a ideia é expandir para outros estratos sociais, eu me deparei, claro, né, com bibliotecas muito significativas, tanto dos advogados quanto dos eclesiásticos. Então, esse trabalho, né, que eu vou apresentar aqui hoje, eu queria só fazer um adendo e pedir também desculpas aí quem está assistindo. Eu dei esse título, Notas sobre Livros e Objetos do Cotidiano em Minas Gerais e Goa no século XVIII, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Né? E eu resolvi fazer um recorte, muito em função do que andei assistindo e ouvindo durante a semana, para pensar com vocês a partir de 2 inventários de 2 bibliotecas. Tá? Então, eu peço licença aqui para fazer uma curva, né? Que eu venho trabalhando os objetos do cotidiano e, nos últimos 3 anos, comparando com Goa, né? Não comparando, mas observando principalmente os objetos que vinham do Oriente, especialmente Goa e Macau, que estão presentes nos inventários pós-morte. Né? É bastante frequente a gente encontrar não só as louças do Oriente, mas também os tecidos. Então, hoje eu vou fazer aqui, né, pegar aqui um atalho desse projeto, e eu acho que o que eu vou apresentar, né, tem uma expectativa que corresponde mais ao que o grupo vem trabalhando e vem discutindo.
Então, a experiência, como eu disse, é mais recente. Então, eu dei um subtítulo, né? Pensando nesse título geral, eu dei esse subtítulo aqui para a nossa conversa de hoje: Dona Leal e seus dois maridos, circulação de livros e objetos em Mariana, no final do século XVIII. Eu preparei um pequeno texto e vou alternando com as imagens aqui do slide. Se der algum problema, Cláudio, você me avisa. Então, vamos lá. Vamos lá no dia 28 de agosto de 1787, né? O advogado Manuel Braz Ferreira recebia em sua casa o tabelião José Pereira Gonçalves, a fim de dar procedência ao seu testamento. Ali chegando, abre aspas, o tabelião. Achei o dito testador enfermo de cama, mas em seu perfeito juízo, segundo o parecer de mim, tabelião, e das testemunhas adiante nomeadas. Entre suas últimas vontades, Dr. Manuel Braz pediu que abre aspas, seu corpo fosse envolto no hábito da Ordem Terceira da Penitência, de que sou, né, irmão, e que fosse depositado na minha matriz, que é na cidade de Mariana, né, a Sé, imagino. Moribundo, mas em seu perfeito juízo, deixou claro que já tinha mandado rezar 5.000 missas na igreja da freguesia de Condeixa, em Portugal, local onde havia nascido e ainda tinha propriedades. Sua consciência, portanto, né, estava tranquila. O inventário pós-mortem de 1787 evidencia uma riqueza considerável, distribuída entre bens móveis, imóveis, semoventes, imóveis e semoventes, acumulando um patrimônio de quase 15 contos de réis. A média da fortuna de seus colegas de profissão não chegou à metade desse valor. Então, eu coloquei aqui o trabalho com todos os advogados que eu encontrei, né, de 1780 a 1808, que são 6. É interessante pensar isso, né, porque para esse mesmo período eu encontrei 6 advogados e quase 40 eclesiásticos, né? Então, acho que os homens precisavam mais de homens de alma do que de leis, né? Então, são quase 40 eclesiásticos para esse mesmo período aí. Então, a gente percebe, né, que eles têm aí uma riqueza principalmente calcada em barras de ouro, né, os bens de raiz em seguida, os escravos. Chama atenção aqui para os livros, que tem aí um percentual de 7,2. Isso é a média, né? Então, a gente tem aí variações, como eu vou depois mergulhar nesses dois inventários, a gente vai ver a diferença disso. Então, só para ter aí uma composição geral, né? Porque eu trabalho com 2 indivíduos, mas também penso nesse espectro um pouco maior. Então, o Manuel Braz, casado com a dona Antônia Luísa da Silva Leal, teve com ela 2 filhos. Então, na época do inventário, o Manuel Braz Ferreira da Silva, o filho tinha 23 anos, e a dona Maria Valentina, na época do inventário, tinha 20 anos. O sobrado que mandou construir para morar com Dona Antônia Leal e o casal de filhos foi projetado na segunda metade do século XVIII pelo famoso construtor José Pereira Arouca. Vejamos a descrição que consta no próprio inventário. Uma morada de casas térreas, assobradadas, cobertas de telhas, citas na rua direita desta cidade, com frente para o Largo da Sé, com seu quintal e todos os pertences. E aí ele vai falar dos vizinhos, né, da direita, da esquerda, e este sobrado, né, foi avaliado em quase 2 contos de réis, 890 mil réis. Por meio da parceria do IFAM e a empresa Novelis, em 2006, foi possível identificar que, abre aspas, os quintais da rua direita de Mariana, né, onde fica esse sobrado, os quintais possuíam função de área de plantio e de acesso aos serviços de tropas e de cavalaria e comerciantes. Fecha aspas. A prospecção do quintal descobriu também fragmentos de louças estrangeiras e nacionais, metais, pétreos e vidros. Então, aqui está o sobrado, né, bastante conhecido, principalmente pelos colegas que estudam Minas, né, hoje é a sede regional do IFAM,
e o arquivo histórico, né, da Casa Setecentista, onde estão depositados os manuscritos, né, aos quais aqui eu vou estar trabalhando, mas eles também estão disponíveis no site da Universidade de Viçosa, né, é possível a gente ter acesso a eles, né. Então, este é o sobrado. Tem um trabalho bem importante da Aline Pereira, que faz um estudo sobre a casa, e ela descobriu que no início do século XIX, eles fecharam essas 4 portas, e depois isso foi reaberta, elas foram reabertas no começo do século XX. Tá? E aqui são os fragmentos desse projeto, né, que foi realizado aí em 2006, e para mim ele é bastante importante, porque eu trabalho exatamente, né, esses objetos que vêm do Oriente para o Brasil, e estão, né, disseminados nesse cotidiano, então a gente consegue identificar aí louças da Índia, louça inglesa, né, e também a louça os utensílios, melhor dizendo, né, que eram produzidos na própria localidade. Além do sobrado, né, esse sobrado na rua direita, o casal Manuel Brás e Antônia Leal possuía terras minerais, por isso aquela quantidade, né, de barras de ouro, joias e um plantel de escravos composto por 7 indivíduos. Grande parte dos utensílios domésticos arrolados pelo escrivão possuía algum metal sofisticado. Então, a gente encontrou a baixela, né, as colheres, facas e garfos de prata, avaliados em 140 mil réis, preço que daria para comprar, né, 2 escravos. Ainda no interior da residência, encontramos vários objetos, como eu disse, né, oriundos do Oriente, como o boião de Cláudio, Travou para vocês? a Cláudia está congelada. Para mim também. Pelo jeito, o Cláudio também não está. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Oi, não, tá aqui. Deu uma travadinha já, o meu voltou. Dela, havemos que esperar. Deixa eu ver com ela aqui. Cláudia. Vamos ver. Está chovendo aí em Londrina? Tá com aviso de tempestade. Mas não tá. Agora, aqui onde está, não está chovendo. Agora saiu em definitivo. Tá um pouco de vento só. Deve entrar em breve. Talvez ela tenha saído para regressar. Eu vou interromper a gravação e depois começo de novo.